vestibular em 1953, né? Até minha irmã mais velha também nós fizemos vestibular juntos. Naquela época se exigia o latim, eu não tinha estudado latim, e a minha irmã era professora de latim, latinista excelente, né? E nos ajudou muito, né? Eu e a minha atual esposa, que fez filosofia, que estudou latim também com a minha irmã, né? Fizemos vestibular, a minha irmã tirou o primeiro lugar no vestibular, eu tirei o 17º, que foi fantástico, né? Uma colocação ótima. Então, eu fiz o curso de Direito aqui, né? E fiz muita política universitária todos os anos, e depois comecei a advogar. Eu advoguei aqui, em parte, e fui para Itajaí, na verdade, para aprender a advogar. E lá eu aprendi realmente a advogar com meu irmão, fazia audiências lá nas cidades próximas, Tijucas, aqui em Florianópolis, em Brusque. Mas eu sentia uma inclinação muito grande e muito forte para a magistratura. Eu queria ser juiz. Eu fiz o concurso em 1961. E no dia 26 de abril de 61, eu fui nomeado juiz substituto para a circunscrição de Joinville. Eu prestei concurso para a magistratura do Estado no começo de 1961. O edital do concurso previa, primeiro, uma prova da lei. Claro que a comissão examinadora investigava a vida de cada candidato, e, naquela época, com poder absoluto de rejeitar, de excluir qualquer candidato sem dar satisfação. Era assim: não, esse candidato não pode ser, não é, e não havia nenhum recurso judicial para que a gente pudesse discutir. O tribunal tinha uma preocupação muito grande sobre a idoneidade de cada candidato, mas era uma atitude de censura que não admitia nenhum tipo de recurso, de nada. Era assim. Na época, né, a Constituição era a Constituição anterior, né, não havia, os direitos e garantias individuais não eram os que nós temos hoje. Então, a prova se resumia em duas etapas. Primeiro, uma prova escrita que versaria sobre direito civil ou direito penal em forma de sentença. No primeiro dia da prova, os examinadores sorteavam: vai cair direito civil ou direito penal. E aí davam a tese, que já traziam preparados os examinadores, sobre um outro tema. No meu concurso caiu direito civil. E então a tese foi desenvolvida. Eu sei que nós passamos em 7 candidatos, né? Fomos aprovados os 7, mas depois da prova escrita e corrigidas essas sentenças, então a banca convocou uma reunião para a prova oral. Então, a prova oral, cada candidato era examinado sem nenhum prazo estipulado, ficávamos na dependência dos examinadores, né? Tudo muito solene, muito importante, e aquilo marcou, claro, que a vida de cada um de nós, né? Bom, fomos nomeados. Eu fui nomeado em abril. Eu assumi dia 26 de abril de 1961, fui nomeado para a circunscrição judiciária com sede em Joinville. Como a comarca de Tijucas, que fica fora daquela circunscrição, ficava na época também, estava sem magistrado, então o presidente do tribunal, que era o desembargador Alves Pedrosa, me designou para assumir Tijucas. Então eu fui para Tijucas e passei lá até ingressar na carreira. O tribunal tinha sede num prédio que foi demolido, um Palácio de Justiça, na Praça Pereira Oliveira. E lá se realizavam também os júris naquela época, né? E essas provas aconteceram lá naquele prédio antigo da Praça Pereira Oliveira, né? Era um prédio imponente. Naquela época eram 11 desembargadores, então eram assim, o tribunal tinha, assim, gozava de um prestígio muito grande. A justiça também era algo assim
não só respeitada, mas até que parece, a certo ponto, temida, o que não considero bom. Eu acho que bom é o respeito, não é o temor, né? Mas, de qualquer maneira, o tribunal gozava de um grande prestígio na época. Eu assumi a vara da família da capital no dia 22 de novembro de 1974. E assumi, o fórum funcionava junto com o Tribunal de Justiça na antiga Ford, nas instalações da Ford, nos altos da Philip Schmidt. Tem uma construção muito grande e o tribunal alugou lá para funcionar enquanto construiu o prédio, aqui, a Torre 1 aqui do tribunal, né? E porque saiu da Praça Pereira Oliveira, foi lá para a Ford, né? Depois demoliram lá na Praça Pereira Oliveira e enquanto se pensava na construção deste prédio aqui, né? O presidente era o Oswaldo Alves Pedrosa e como eu morava em Itajaí, ele me designou para Tijucas, porque era mais perto para ir. E o juiz tem que morar na comarca, então eu fui para Tijucas e lá eu assumi. O promotor era o Dr. Walter Belo Vanderlei, uma criatura fantástica, ele já era de carreira, me ajudou muito, e eu aprendi muito lá com ele e com o escrivão Gerci dos Anjos, que era um escrivão antigo, competentíssimo, e porque a gente tinha muita teoria, mas não tinha nada de prática, né? E ele nos ajudou muito mesmo, né? O papai foi professor durante mais de 40 anos, professor de ensino, inspetor escolar, né? E com um trabalho magnífico, né? Assim, o exemplo que ele deixou, eu em Tuporanga, só um parênteses, eu fui instalar primeiro um distrito, depois instalei um município, o juiz que instalava os municípios na época, de Imbuia. E lá, quando o escrivão fez a arte e leu o meu nome, eu vejo um senhor grisalho, assim, de porta, assim, ele começou a olhar muito fixamente para mim. E, quando acabou, eu fiquei pensando, será que eu condenei alguém da família dele? Eu fiquei na minha dúvida dele. E, quando acabou a solenidade, ele veio para mim e disse, o senhor é filho do professor Xavier? Eu tenho a honra de ser filho dele. Ele assim, ele me abraçou com lágrimas nos olhos. Ele disse, fui professor de uma escolinha lá no interior de Imbuia, onde só se chegava a cavalo. O seu pai foi me inspecionar 2 vezes. Ele disse, seu pai elogiou muito o papai. O papai era muito assim, cioso do seu dever de educador, ele gostava de educar, né? Então, toda a nossa família tem esses pendores para a educação formal, vamos dizer. O meu irmão mais velho, o José Medeiros Vieira, em Itajaí, ele fundou as 2 primeiras faculdades fora da capital, que é a Faculdade de Direito, Ciências Jurídicas do Vale do Itajaí, e a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Itajaí, que são o germe da Univale, né? Ele que fundou essas faculdades. Eu até fui convidado várias vezes essas faculdades foram criadas pela CIES, a Sociedade Itajaiense de Ensino Superior, que era presidida pelo meu irmão, que fundou as faculdades. E a CIES me convidou, eu sou sócio fundador também da CIES, convidou para lecionar, e eu não podia, porque estava longe, naquele tempo era difícil de locomoção, para lecionar na Faculdade também de Direito. Bom, então, esse gosto pelo ensino advém da convicção de que nenhuma sociedade pode ir para frente, pode progredir, se não tiver um sério investimento em educação. Além da educação familiar, tem que ser a educação formal, né? O segredo do sucesso de qualquer povo está na educação. Nós fizemos um convênio, a academia, com a Univale, primeiro convênio, para um mestrado exclusivo para magistrados, que isso é fantástico, né? Porque a gente sabe que um mestrado depende da pessoa ter que saber falar o inglês e tal, e muitos de nós não tínhamos o domínio no inglês, então eles fizeram consentirem que fosse feita essa prova no final. Então, facilitou a vida de todos e só para... O Santa Catarina hoje tem um corpo de magistrados que tem, proporcionalmente, até eu vi na última sessão aí da posse do desembargador Torres Marques, que é proporcionalmente o estado mais qualificado do Brasil, com o maior número de mestres, né? Então é fantástico, né? A Academia Industrial tem
Hoje é uma instituição que está respeitada, reconhecida no Brasil todo, até fora, né? Quantos nossos magistrados vão fazer curso de doutorado, pós-doutorado fora? Então, eu fui procurado pelo desembargador Wilson Guarani, meu amigo também, e ele disse, olha, eu vou botar o meu nome para ser candidato, porque senão eu não vou ser mais candidato, vou ser na compulsória. Eu disse, bom, é o meu caso também. Você não se incomoda? Não, claro, eu sou democrata, vai ganhar quem eles acharem que é. Nós concorremos, então, à eleição, eu tive 17 votos e o Guarani teve 10, né? Depois, eu fiz um apelo ao tribunal que ele fosse escolhido para corregedor-geral, porque os que estavam me apoiando não queriam que ele fosse, já que ele concorreu, não queriam que ele fosse nada. Mas essa disputa foi muito boa, porque fez com que cada um dos candidatos apresentasse uma plataforma de governo, um programa, né? E eu tinha um programa muito bem delineado, modéstia à parte, porque a experiência de tantos anos na magistratura, com as aspirações que eu tinha de melhorar a distribuição da justiça e tornar a justiça mais humana, então eu consegui botar no meu projeto o seguinte, a nossa gestão vai ser a gestão da humanização da justiça. Nós vamos valorizar os juízes e os servidores do tribunal, né? E vamos ver se realmente nós pegamos todos juntos para ver se o Poder Judiciário, que já é um poder respeitado, fique não só respeitado, mas muito querido do povo, né? Que seja aceito pelo povo, o povo entenda. Então, eu cheguei para o meu grupo e disse assim, vocês têm condição aqui, como presidente do ETRE, de construir uma urna eletrônica que seja uma coisa limpa, que a pessoa vote e o voto apareça? Aí se entusiasmaram, eram excelentes técnicos. Eu digo, vocês têm liberdade de consultar o pessoal da Universidade Federal, os técnicos de lá, da informática, da Univale, de onde vocês quiserem. Bom, resultado, eles fizeram a urna eletrônica, a primeira urna eletrônica foi feita aqui em Santa Catarina, e eu pedi licença ao presidente do TSE para fazer uma eleição, naquele ano tinha uma eleição aqui em geral, né, no Educandário Imaculada Conceição, que ficava ao lado da sede antiga do Tribunal Eleitoral. Fizemos 5 sessões, foi excelente. O presidente do TSE era o ministro Sepúlveda Pertence, ele veio aqui com jornalistas de São Paulo, Brasília, do Rio, foi um sucesso. Em 19 minutos estava apurado aquelas urnas. No ano seguinte, morreu, na primeira parte do mandato, o prefeito Xaxim. Aí eu fui a Brasília e pedi licença para fazer em todo o município, enorme aquele município, fazer a eleição informatizada lá. O ministro Carlos Veloso era o presidente do TSE. Ele deu autorização, veio aqui com jornalistas, fomos fazer a eleição, cedíamos em Chapecó e fomos para lá. Foi a maior festa do mundo. Em minutos a eleição tinha sido apurada, limpa, e aí nasceu o voto eletrônico. Quando eu ingressei na magistratura, eram 11. Depois, quando eu vim para Florianópolis, quando eu assumi como desembargador, eram, se não me engano, eram 15, depois passou para 17, depois passou para 25, depois para 27. Quando eu assumi na presidência do tribunal, éramos 27 desembargadores na presidência. Então, lá eu propus ao tribunal e aceitou a criação de mais 13 cargos de desembargador. Então, mas para implementar 3 só, porque a gente tinha que respeitar o orçamento, lei de responsabilidade fiscal, para não... Mas eu já criamos, por lei na Assembleia, 13, para evitar que a gente tivesse sempre que pedir ao Legislativo que... Então, mas para não instalar logo. Então, eu fiquei, na minha gestão, eu fiquei com 30 desembargadores, 27, e implementamos 3 só, né, na minha gestão. O mal da justiça no Brasil, aliás, são 2 grandes males. A justiça muito lenta, a lentidão da justiça é algo exasperante. Não é possível que alguém fique esperando 10, 15, 20 anos para julgar um processo. O Rui já dizia que justiça atrasada não passa de mera injustiça, né? Então, isso é. E o outro grande mal é a falta de acesso à justiça. Isso é uma coisa que os juízes o Poder Judiciário tem que se preocupar, porque hoje nem todos têm acesso
dou graças a Deus porque eu fiz uma carreira assim que, para mim, me satisfez e fez com que eu me realizasse como ser humano e como profissional. Eu, graças a Deus, não tenho assim, nenhum arrependimento de ter ingressado na magistratura. Eu sei que a vida do magistrado é uma vida de muito trabalho, de algumas dificuldades. Os vencimentos da magistratura estão aquém das nossas aspirações maiores, mas dá para viver com dignidade e é o suficiente, né? Eu acho que o importante é a gente ter consciência da missão que o juiz tem. O juiz tem sob sua responsabilidade, que às vezes a liberdade do ser humano, o patrimônio do ser humano, pode intervir na família da pessoa. Quer dizer, o juiz ele tem um poder muito grande e ele tem que ser um poder exercido com critério e com consciência, né? Procurando nunca arranhar sequer a dignidade da pessoa humana, né? Mesmo os criminosos mais difíceis, então, quando a gente está interrogando, a gente tem um ser humano ali. Ninguém sabe as causas que o levaram àquele ato translocado, alguma coisa. Tem que procurar ser isento. Então, a isenção é muito importante, né? A tecnologia foi avançando. Assim também foi os computadores. Quando eu me aposentei, eu fui fazer um curso. Eu e a minha esposa fomos fazer o curso de computação para poder... Eu quero me atualizar, né? Inclusive para me comunicar com as pessoas, tudo. Então, é fantástico. Toda tecnologia é algo fantástico que tem que ser aproveitado em benefício da humanidade. Então, o nosso interesse aqui na magistratura é julgar bem, abreviar os processos, não acabar com a lentidão na medida do possível, né? E termos uma justiça efetiva, que haja efetivação da justiça mesmo, né? Que a justiça seja para valer. Propus logo a criação de um conselho de administração do Poder Judiciário. O meu argumento foi o seguinte: todas as grandes empresas do país têm um conselho de administração. Tem um presidente, mas tem um conselho de administração que o ajuda a administrar. Porque um presidente, como qualquer ser humano, ele pode falhar. Então, se fizermos uma gestão compartilhada, né, a possibilidade de erro diminui. Então, vamos ver se temos boas ideias. Então, vamos criar o Conselho de Administração. Criamos com 5 áreas específicas muito boas e que funcionaram muito bem, né? E ainda hoje temos o Conselho. Eu sempre fui muito preocupado com planejamento. Eu digo, não se faz nada sem planejar, porque ninguém vai sair atirando assim no escuro. Nós temos que saber o que é que nós queremos fazer, né? Então, vamos planejar. Para planejar, nós temos que conhecer as nossas deficiências, as nossas possibilidades, quanto de riqueza que nós temos no Estado, com os nossos servidores, com os nossos juízes. Então, aí, claro, precisamos de dinheiro, porque o dinheiro, nosso orçamento sempre foi muito curto, né? Depende de um percentual. Então, criamos a conta única de depósitos judiciais, porque ninguém sabia quantas contas judiciais nós tínhamos no Estado, nem quanto de dinheiro tínhamos. Quer dizer, dinheiro à disposição da Justiça, e nós não sabíamos quanto tínhamos. Isso é um absurdo, né? Então, mandei fazer levantamento e descobrimos, parece que 74 mil contas no Estado todo, com mais de 200 milhões de depósitos. Aí fizemos uma concorrência pública entre várias instituições financeiras para saber quem é que ia administrar esse dinheiro. Quando assumi a presidência do tribunal, eu tinha, assim, contato com outros tribunais do país, tinha amigos em vários tribunais, e me deixou assim, uma impressão muito boa, foi uma escola, o nome não era escola instituto, era de Minas Gerais, era uma escola do Poder Judiciário de Minas Gerais, até o nome é Edésio Fernandes, eu não me lembro não sei se era academia, não era academia, assim, um instituto. E eu fui visitar e achei muito interessante aquilo para o juiz, aquilo era uma maravilha para preparar, para vitaliciar.
Eu vim com essa ideia para cá e propus ao Conselho de Representantes, o Conselho de Administração, disse, vamos fazer uma academia judicial, né, porque eu já tinha criado, quando do centenário do tribunal, eu propus e o tribunal aprovou a criação do Centro de Estudos Jurídicos do Tribunal de Justiça e todos os desembargadores eram membros natos. Eu fui o primeiro presidente. Na época, eu representava em Santa Catarina o Instituto dos Magistrados do Brasil, com sede no Rio. Então, tinha reunião lá e aqui. Eu sempre fui envolvido com congresso, eu não perdi um congresso, que eu podia ir de congresso para discutir direito, eu queria estar junto para aprender, né, claro. Né? Então, fui a muitos congressos e eu digo, vamos fazer, porque isso aí, o juiz ele não pode assumir e parar no tempo, ficar julgando o processo sem... Ele tem que continuar estudando, a vida é um aprendizado contínuo. Ele tem que se atualizar. Então, vamos criar a academia judicial com a finalidade de aprimorar os juízes e os servidores da justiça. Não eram, né? O Centro de Estudos Jurídicos foi uma coisa muito boa, porque fez muitos encontros. Eu fui o primeiro presidente, depois a desembargadora Tereza Tanque também foi, né? E depois eu segui outro rumo, porque achei que estava já tomando corpo. Eu digo, agora, quando eu assumi a presidência do tribunal, nós vamos fazer a academia judicial. Então, convidei até um ministro do Salve Figueiredo Teixeira, de saudosa memória, que era ministro do STJ. Fui a Brasília, convidei para ele dar aula inaugural. Aí ele veio dar aula inaugural, que foi ali no fórum, né, no auditório do júri, e foi uma aula memorável. Né? E aí, então, nós resolvemos que seria o Conselho de Administração, que seria para vitaliciar. Então, eu acho que listamos, se não me engano, 13 disciplinas para que quem passasse no concurso de juiz fosse estudar e se aperfeiçoar durante os 2 anos de vitaliciamento para sair de lá, assim, já melhor preparados. Né? Um dos sonhos meus para a efetivação da justiça era levar a justiça a todos os rincões do Estado. Nós tínhamos 90 e poucas comarcas e eu queria criar ramos da justiça em cada município que não fosse sede da comarca. Então, criamos o projeto Casas da Cidadania. E até tinha a Casa da Cidadania, que o nosso setor de engenharia do tribunal fez, a arquitetura lá, uma Casa da Cidadania em que tivesse uma sala de audiências, tivesse uma biblioteca pública para o povo da localidade utilizar, que tivesse o serviço de alistamento militar, o serviço de alistamento eleitoral, que centralizasse no município todos esses serviços que o cidadão precisa. Então, a Casa da Cidadania. Por que pegamos esse nome Casa da Cidadania? Porque em Tubarão havia uma Casa da Cidadania lá, e eu até visitei quando fui visitar Tubarão, e eu achei, puxa, que nome bonito. Aí eu digo, vamos fazer então essa Casa da Cidadania. Lá eles tinham também serviços do município, era do município. Vamos fazer no Estado, então. Mas eu queria um corpo de conciliadores preparados para conciliar os conflitos da... Eu sabia que conflito pode ser resolvido por qualquer pessoa que tenha algum conhecimento de conciliação. Litígio não. Litígio, quando é formado, só o juiz pode julgar. Né? Então, eu queria que os conflitos fossem solucionados antes que se transformasse em litígio. A pacificação deve ser o primeiro passo da justiça. Isaías, o profeta Isaías, 600 ou 700 anos antes de Cristo, já dizia o quê? Que depois foi o lema do papado de Pio XII, Opus Justitia Pax, a obra da justiça é a paz. Todos nós sabemos que o Brasil é um Estado laico, né? É um Estado laico, mas não é um Estado ateu. Então, se é um Estado laico, mas não é ateu, nós todos podemos professar a nossa fé ou até não professarmos nenhuma se não acreditarmos em nada. Né? Mas a capela ecumênica, existem várias capelas e vários tribunais por onde eu visitei no Brasil, e eu queria uma capela ecumênica que pudesse congregar todas as pessoas que tivessem algum tipo de fé, de qualquer crença religiosa, de qualquer religião, que pudesse ter um local, por exemplo, para, quem sabe, sentar e pensar no seu trabalho, na sua vida, na sua família, né? Estar lá num lugar onde ele pudesse ter um cantinho em que ele encontrasse a paz. Por isso foi a ideia da capela ecumênica, para que fosse para todos nós, magistrados e servidores, pudéssemos ir ali.
E quando estávamos construindo, o governador da época, o Espírito Delmim, me procurou e disse, olha, tem no mosteiro de Santa Catarina, eles querem dar uma relíquia, um pedaço do osso, não me lembro se era do osso da perna, não me lembro, tem uma relíquia de Santa Catarina que está lá no museu se não me engano, eu não me lembro se era no Egito, era no Monte, não me lembro, o local assim, mas a história até está contada, outro dia foi contada até pelo jornalista Moacir Pereira num livro sobre Santa Catarina e Alexandrina. Então ele disse, mas a exigência dos monges lá é que venha para um lugar que seja dedicado à religião, às religiões, mas que não fosse nem repartição pública, nem eles não querem, nem para o governo, não querem nada. O senhor aceita? Para nós é uma maravilha, porque a Capela Ecumênica, Santa Catarina e Alexandria é a padroeira do Estado, é a padroeira da cidade, claro, padroeira da juventude, claro. Então, combinamos que eles fossem buscar e trouxeram, e na inauguração da Capela Ecumênica, veio o monsenhor grego da Igreja Ortodoxa Grega, aqui de Florianópolis, ele já faleceu, e com o padre Vilmar Vicente, da Igreja Católica, fizeram uma solenidade muito bonita, uma solenidade ecumênica, entronizaram, então, essa relíquia de Santa Catarina de Alexandria ali, né? Eu queria aqui no tribunal, assim também, que nós, magistrados, tivéssemos a oportunidade de aperfeiçoar os nossos conhecimentos, não só os magistrados, os servidores também. Então, primeiro, quando o tribunal fez 100 anos, eu propus ao tribunal, eu era desembargador já, propus ao tribunal a criação do Centro de Estudos Jurídicos, para debater os problemas jurídicos, as novidades que aparecessem, para trocarmos ideias, experiências, para melhorar um pouco a distribuição da justiça. Foi aprovado, eu fui o primeiro presidente, depois houve outros que seguiram, a desembargadora Tereza Tang, também, de saudosa memória, também foi. Quando eu assumi a presidência do tribunal, eu disse, não, vamos criar agora uma academia judicial, porque eu tinha, numa das minhas andanças pelo Brasil, em Belo Horizonte, a Escola Judicial Edésio Fernandes. O Museu do Judiciário era um sonho antigo meu. Por quê? Porque um povo que não cultua o seu passado, a realização dos seus maiores, aqueles que passaram antes, que fizeram, construíram por sacrifício, às vezes anonimamente, um povo que não cultua isso também não merece ter futuro nenhum bom, né? Então, nós temos que saber o que os antigos, os nossos ancestrais fizeram para continuarmos o trabalho dele e construirmos mais alguma coisa, para prosseguirmos nessa luta. Eu penso muito nos sonhos, sabe? Eu acho que o ser humano que não sonha não consegue realizar nada. Todos nós vivemos de sonhos. E muitas vezes são sonhos que não se realizam, mas valeu o sonho, né? Então, eu acho que sonhar e procurar executar e conversar e debater e não se conformar, a gente não pode ser conformista. Olha, eu sempre me lembrava e dizia para o nosso pessoal, assim, me lembrava do grande escritor uruguaio Eduardo Galeano. Eduardo Galeano foi um homem de esquerda que revolucionou, escreveu As Veias Abertas da América Latina, escreveu muita coisa, era um inconformado, lutador, né? E até meu filho mais moço, que é jornalista também, o entrevistou uma vez no Uruguai, foi lá. Eu acho o seguinte, ele dizia, de que adianta os sonhos, de que adiantam as utopias, se nós caminhamos um passo, 2 passos, 3 passos, 50 passos, e o horizonte se afasta na mesma proporção. Então, de que adiantam as utopias, de que adiantam os sonhos? E ele respondeu, serve exatamente para isso, para nós caminharmos. Então, eu acho fantástico. É claro que o ser humano tem que construir alguma coisa. O ser humano, já dizia o poeta, né, que passou pela vida em branca nuvem, em plácido repouso adormeceu, não foi homem, foi espectro de homem. Passou pela vida e não viveu. Eu penso que
enfim, o Judiciário de Santa Catarina está fazendo a sua parte, está conquistando, quem sabe, a simpatia da população, né? E a responsabilidade é muito grande, porque das nossas decisões depende a felicidade ou infelicidade de muitos, né?